Olá, muito bom dia para você. O inverno começou essa semana, época de temperaturas mais baixas e também de estiagem, de poucas chuvas. Eu conversei com um meteorologista especializado em agro para saber quais as tendências para esse inverno e também aí para o segundo semestre do ano. Quem trabalha com a previsão do clima para a agricultura e a pecuária está de olho bem mais à frente. Nos mapas meteorológicos para a safra 2018-2019, segundo o Alexandre Nascimento, do Clima Tempo, existe a tendência de formação de El Niño, que se caracteriza por mais chuva no sul e um tempo mais seco no nordeste. Em média, mais quente do que o normal. O sul, que passou por pouquíssima chuva na última temporada, vai ter mais chuva aí para as culturas de verão, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. O norte e o nordeste aqui vem de duas safras muito boas, né? O Tocantins, a Bahia, o Mato Piba de forma geral. Para a próxima temporada, é uma situação mais parecida com o que foi de 16 para 17. Não foi uma temporada ruim, tá? Mas a gente não deve ter uma repetição assim de novo recorde para a região como foi esse último ano. Tá? Então, bastante atenção a isso. Não é um ano ruim, mas não deve ser tão bom quanto foi o último ano. A preocupação é com os níveis dos reservatórios, principalmente do Sudeste. A Cantareira, que abastece São Paulo, por exemplo, está com 45% da capacidade. Nessa mesma época, no ano passado, o nível estava em 67%. E um ano antes da crise de abastecimento, em junho de 2013, o nível era de 56%. A produção de hortifrutis e de outros produtos ficou comprometida. Para garantir o abastecimento residencial em 2014, o governo suspendeu a outorga de água para diversas propriedades rurais. Nós estamos aí, há 2 anos, com uma chuva de subsistência, ou seja, a gente passa pelo período úmido, chove até de certa forma bem, não consegue repor a falta de chuva dos anos anteriores e a gente fica rezando para chegar ao próximo período úmido. O que acontece? Se esse próximo período úmido ele vem na situação, né, de normal a abaixo da média, você vai abrindo ainda mais essa cratera, né, sem a água que a gente está observando. Em anos de El Niño faz muito mais calor do que o normal. Então isso tem uma tendência as pessoas, né, usar mais água. Os reservatórios que já estão em uma situação muito baixa, ou seja, uma lâmina d'água, com temperaturas altas, a taxa de evaporação aumenta muito mais do que se ele tivesse realmente com a lâmina d'água maior. Então termina sendo uma situação, né, um pouco pior. Além disso, a chuva em anos de El Niño é muito em forma de pancadas. Chove muito forte em curto espaço de tempo, mas em lugares muito pequenininhos. Um dia chove num bairro, no outro dia chove no outro. E isso, para encher reservatório, não é o melhor cenário. A recuperação das florestas e das nascentes seria uma alternativa importante, para contornar a falta d'água, o risco de crise hídrica. Bom, pelo menos é o que se espera com o novo Código Florestal criado há 6 anos. Só que uma das etapas mais importantes da nova legislação, o Cadastro Ambiental Rural, foi prorrogado de novo, pela 4ª vez. Agora, os produtores rurais têm até 31 de dezembro para apresentar o CAR. 5.100.000 imóveis rurais já foram inseridos na base do CAR. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, nas regiões Sul, Sudeste e Norte, 100% das áreas foram cadastradas. No Centro-Oeste, 98,04% e no Nordeste, 95,67%. Segundo o governo, o objetivo desse novo prazo é aumentar a adesão do pequeno produtor. No Centro-Oeste e no Nordeste, 10 milhões de hectares ainda não foram cadastrados, a maioria da agricultura familiar. Usando esses dados e também imagens de satélite, a Embrapa Territorial fez um levantamento sobre o uso da terra no Brasil. É o que a gente confere agora na Agroentrevista. Olá, nós estamos hoje aqui com Evaristo de Miranda. Todo mundo já o conhece, ele é da Embrapa Territorial, sediada em Campinas. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Muito bem, aproveitando e para dar o start nessa nossa conversa, como é que está o assunto CAR? Qual é o grau de atualização antes da gente falar das diferentes áreas? O Cadastro Ambiental Rural é fruto do Código Florestal, do novo Código. Ele obrigou todos os agricultores a se cadastrarem. Mas não é só você pôr lá seu endereço, onde é que você está, o que você faz. Não. Você tinha que ir numa imagem de satélite, com 5 metros de detalhe, delimitar o seu imóvel, delimitar as áreas protegidas, as nascentes, os córregos, área de servisão, 18 categorias.
Aqui em São Paulo, inclusive, era uma ortofoto com 1 metro de detalhe. Nós temos aqui um mapa, vamos ver se isso ajuda. O que está relatado aqui que não está em branco, o que está em verde? O que está em verde foi uma experiência metafísica, porque nós baixamos os dados do CAR, um por um, na Embrapa, e mapeamos todas essas áreas preservadas, apagando os limites das propriedades, e ficamos surpresos ao ver como essas áreas estão todas conectadas, ficamos surpresos com o tamanho, com a dimensão disso. Nesse mapa, o que se vê aí em verde são as áreas que os produtores rurais, pecuaristas, seja o que for, cadastrados no CAR, dedicam à preservação da vegetação nativa. Ainda faltava aí, como pode ver, o Espírito Santo está em branco, Mato Grosso do Sul está praticamente em branco, porque esse trabalho reflete a situação em janeiro de 2017 e esses dados ainda não tinham entrado. Como é que está essa divisão? Quer dizer, eu estou vendo aqui, o uso agropecuário, então, é menor do que aquele que muitas pessoas imaginam. Estou vendo aqui 30,2%, então, vamos arredondar 30%. E o restante, como é que está isso? Explica um pouquinho melhor. Aí nós temos 2 universos, né? Isso vai ter uma atualização agora, nesse mês de julho, está tendo, por causa que nós continuamos avaliando os dados do CAR, mas essencialmente nada muda nessas grandes porcentagens. Quer dizer, quando você junta o que os agricultores preservam, o que está nas unidades de conservação, o que está nas terras indígenas e o que tem ainda em terra devoluta, de vegetação nativa, o Brasil dedica à preservação e à proteção do meio ambiente, dedica à vegetação nativa 66% do seu território. Não tem país no mundo fazendo isso. Então, a lavoura mesmo é 7,8% do Brasil. Então, toda a área da cana, toda a área da fruticultura, os 240 milhões de toneladas de grão, tudo isso, a agricultura brasileira, que é o que as pessoas têm assim na cabeça, essa agricultura aí, que está salvando o país, etc., ela usa 7,8% do território, 8%. Na Europa é 30%, 40%. A Dinamarca é mais 70% do país cultivado. Nos Estados Unidos é 20% quase do país cultivado. A gente já tem esse tamanho todo, essa expressão econômica toda, cultivando 7,8%. Deixa eu agradecer a sua presença no dia de hoje. É extremamente esclarecedor, é fruto de um trabalho que a gente sabe que vem do Código Florestal, e o CAR é um processo ainda em andamento, em aprimoramento também, e você é seguramente o patrono disso, se não o pai, pelo menos o padrasto de toda essa divulgação, que para nós é essencial. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Então, por hoje é só. Um ótimo domingo para você e a gente se encontra na semana que vem, com certeza. Até lá. Tchau.